Quantos acidentes e desastres associados à radiação você pode lembrar de improviso? É fato que todos dirão Chernobyl e Fukushima, contudo escritos mais aprofundados no assunto, acrescentarão o acidente na ilha C3, ou o desastre da explosão do submarino nuclear K431. Mas, estes não são todos os incidentes enfrentados pela humanidade. Com isso, logo a seguir falaremos sobre reatores nucleares caindo do céu, locais de resíduos radioativos, e é claro, outras explosões em submarinos nucleares. Este vídeo será interessante, pois a primeira coisa que faremos é quebrar um certo estereótipo onde somente painéis solares podem gerar energia. Quebrando também o conceito de que apenas o escritor de ficção científica tem satélites e naves que podem funcionar com outro tipo de energia, como a energia atômica. Esses equipamentos, como vimos no filme Perdidos em Marte, não são ficção. Além disso, eles são tão reais que já são usados há bastante tempo, desde a época da exploração espacial. Inclusive em Marte possuímos uma usina radioativa que serve para alimentar um rover da NASA que explorou o planeta por cerca de 10 anos. A energia do rover vem de um gerador termoelétrico de radioisótopos de multimissão, que produz eletricidade a partir do calor do decaimento radioativo do plutônio 238. Além disso, a NASA criou um satélite SNAP, que foi um satélite experimental dos Estados Unidos, movido a energia nuclear, lançado ao espaço em 1965 como parte do programa Snapshot. Sendo que o teste marcou a primeira operação do mundo de um reator nuclear em órbita e a primeira operação de um sistema de propulsão de íons em órbita. E é claro que a União Soviética não ficou para trás, ela também criou vários projetos de mini-reatores, enviando eles para o espaço, alimentados por um reator nuclear compacto, que tinham função principalmente para fins militares. Os satélites com reatores nucleares tornaram-se parte do sistema de reconhecimento da União Soviética, sendo mais conhecidos como satélites espiões, que têm como função fornecer informações de reconhecimento 24 horas por dia. E muito devido a essa briga pelo monopólio do espaço, a União Soviética e os Estados Unidos incluíram mecanismos para destruir pedaços de ferro descidos da órbita na atmosfera. Afinal, nada mais justo do que ao menos diminuir os danos, mas o que fazer com um reator nuclear caindo na Terra? Pois é, essa foi uma questão que a Terra enfrentou em 28 de outubro de 1977, onde o satélite espião Cosmos 954, de aproximadamente 4,5 toneladas de massa, começou a fazer manobras estranhas e perdeu contato com a Terra. E no dia 6 de janeiro, acabou caindo com 40 kg de urânio a bordo. Dessa forma, o pânico se instalou e se iniciou uma roleta russa, afinal, ninguém sabia onde, ou quando alguém seria atingido por toda essa quantidade de urânio. Dessa forma, todas as estações de observação começaram a monitorar esse satélite, até o momento em que a União Soviética e Estados Unidos calcularam que o coitado do Canadá seria o alvo de parte dos destroços desse satélite. Então os Estados Unidos ofereceram imediatamente sua ajuda ao Canadá, para encontrar e destruir os destroços do satélite. Sendo que a verdade era que os Estados Unidos desejavam ter acesso aos destroços e aos segredos da energia nuclear da União Soviética. E a teoria da conspiração afirma que o próprio Estados Unidos abateu o satélite. Contudo, são apenas teorias, mas o que realmente é fato é que esse satélite caiu no norte do Canadá às 7 horas da manhã do dia 24 de janeiro, e felizmente, ele caiu na parte norte do Canadá, que possui uma densidade populacional bem menor, e os primeiros a encontrar os destroços não foram os militares, mas sim turistas viajando em um trenó de cães perto da cidade de Yellowknife. John Morthort e Michubli tiveram muita sorte, afinal se tivessem tocado o núcleo do objeto com as mãos, poderiam ter sido amputados. E este final de mês foi um verdadeiro caos, gerando um trabalho cuidadoso e muito minucioso, pois algumas das partículas do satélite eram 10 vezes menores que a menor moeda que você já tenha visto, e continuaram a serem encontradas até o dia 10 de fevereiro, onde foram localizados mais de 10 fragmentos, pesando em um total de 65 kg, e alguns deles contendo níveis letais de radiação. Felizmente, a área da queda era muito pouco povoada, quase escassa, contudo lá haviam vários rios e lagos e com isso um grande escândalo foi gerado. Dessa forma, a União Soviética teve que pagar uma pesada multa ao Canadá, sendo que ela durante 3 anos se recusou a lançar satélites similares, por razões de segurança. Os Estados Unidos também sofreram acidentes e contaminação durante os testes e lançamentos de reatores nucleares espaciais,
e de muitas maneiras é por isso que seu uso foi praticamente abandonado nos tempos modernos. Mas, infelizmente, isso estava longe de acabar, pois bem sabemos que em 1945, os Estados Unidos exibiram abertamente ao mundo o poder destrutivo das novas armas nucleares. No entanto, o lançamento de bombas nucleares por aviões estava associado a riscos significativos. A única maneira razoável de lançar armas nucleares naquela época era por meio de submarinos, que poderiam se aproximar secretamente do litoral do inimigo e efetuar o lançamento final. O primeiro submarino nuclear americano foi criado em uma atmosfera de extremo sigilo. A aterrorizante embarcação foi batizada de Nautilus. Já o primeiro submarino nuclear soviético era muito diferente do norte-americano, sendo chamado de K-3. E em um domingo do mês de janeiro no ano de 1970, apesar de ser um dia de folga em uma fábrica de submarinos, os trabalhadores estavam sendo cobrados para terminar a qualquer preço um submarino, que precisava ficar pronto quanto antes. Sem muitas preocupações, pois esse já era o 7º submarino nuclear que essa usina produzia, já sabendo de todas as nuances do submarino K-3, eles continuavam a trabalhar a todo vapor. E no dia 18 de janeiro, a capacidade do reator foi testada sob pressão de 250 atm, e tudo ocorre relativamente bem. Infelizmente, na fase de montagem, alguns dos montadores tinham soldado algumas partes do submarino que, sob a pressão da água, não resistiu, resultando na entrada de água que entrou em contato com o urânio desprotegido, gerando uma explosão hidráulica no circuito do reator, onde o teto foi quebrado e uma coluna de água e vapor atingiu várias centenas de metros para cima. Até uma altura de 60 metros, todos ao redor foram pulverizados com água radioativa. 12 montadores morreram imediatamente. 500 outros trabalhadores foram expostos à radiação que chegou a 60 mil raios-x. Sendo que nessa época pouco se sabia sobre a doença da radiação, então todos foram simplesmente liberados para ir para casa. Já em abril de 1970, ficamos sabendo que o acidente acabou matando cerca de 1.000 trabalhadores. Com isso, mais tarde descobrimos que esse acidente se tornou uma tragédia sem precedentes, mas mesmo assim esse submarino foi terminado e lançado em 27 de março de 1971, operando por cerca de 25 anos. E em 13 de setembro de 1987, na cidade de Goiânia, aconteceu um acidente radiológico com Césio-137. Os catadores Wagner Pereira e Roberto Alves decidiram desmontar uma máquina de radiografia para pegar as peças de chumbo a fim de revendê-las. Depois de 5 dias de trabalho com a peça, Pereira e Alves levaram o restante dela para outro catador de materiais recicláveis, Devair Ferreira, vendendo o que não lhe interessava. E após abrir o cilindro que continha o Césio-137, Ferreira levou o material para sua casa e convidou diversos amigos, familiares e vizinhos para que eles pudessem ver como ele brilhava no escuro. Durante dias, dezenas de pessoas foram expostas à radiação, e muitas delas tiveram contato direto com o césio, até mesmo passando em seu corpo. Sendo que esse acidente foi um dos piores episódios de contaminação com radioatividade da história, sendo o maior acidente do tipo acontecido fora de uma usina nuclear. Por conta dele, 4 pessoas morreram, vítimas do contato com elevados níveis de radiação, e no total, 249 pessoas registraram alta contaminação e milhares com contaminação média ou pequena. Portanto, concluímos que os acidentes por radiação acontecem com mais frequência do que se imaginam. E para não ser contaminado, aconselho você a se inscrever no canal, para que possamos blindar você desse tipo de acidente. E não se esqueçam de comentar o que acharam do vídeo aqui embaixo. Um forte abraço e fiquem com Deus.